Vamos investigar isso a fundo e ir direto ao ponto. Existe uma testemunha silenciosa que está presente em quase todos os momentos marcantes da biologia, da medicina e, por incrível que pareça, até nas cenas de crimes mais complexas. É uma testemunha que o olho humano não tem a menor chance de enxergar, mas que guarda absolutamente todos os segredos sobre quem somos e como funcionamos. Nesta análise, vamos decifrar a famosa molécula de DNA. Trata-se da ferramenta investigativa definitiva, um verdadeiro código de instruções que tem revolucionado completamente a nossa compreensão sobre a vida desde que foi descoberta. Mas a grande questão é como exatamente um código invisível consegue resolver crimes, revelar fraudes no que comemos e ainda prever o futuro médico da humanidade. Para entender isso, vamos abrir 3 arquivos de investigação principais e ver o poder prático e transformador dessa molécula na sociedade moderna. Parte 1. A evolução da análise genética. A velocidade com que a genética avançou é simplesmente impressionante. Tudo começa lá em 1953, com a descoberta da estrutura do DNA. Apenas algumas décadas depois, em 1985, o geneticista Alec Jeffreys deu um salto gigantesco ao desenvolver o fingerprinting, ou a impressão digital genética. E aí chegamos ao ano 2000 com o monumental Projeto Genoma Humano. Esse projeto mudou totalmente o rumo da ciência ao mapear e organizar nada menos que 3,1 bilhões de pares de bases. Foi a entrega do mapa definitivo do corpo humano, algo que revolucionou o diagnóstico clínico para sempre. E claro, as ferramentas de investigação precisaram evoluir de forma drástica para acompanhar tudo isso. Historicamente, a ciência usava o sequenciamento Sanger, que analisava pequenos fragmentos de DNA um por um. Foi revolucionário na época, com certeza, mas era um processo metódico e muito lento. Hoje, o salto foi para o sequenciamento de nova geração, conhecido como NGS. O NGS permite uma produção massiva de sequências genéticas em uma única rodada no laboratório. Para colocar isso em perspectiva, é literalmente a diferença entre ler um livro letra por letra e conseguir digitalizar uma biblioteca inteira de uma só vez. Agora, apesar de todo esse poder analítico formidável, a realidade do dia a dia impõe algumas barreiras bem severas. O maquinário de ponta tem custos financeiros elevadíssimos. Além disso, exige profissionais com anos de treinamento ultra específico e muito tempo de preparação. Fazer ciência de vanguarda requer um investimento pesado. Isso acaba levantando um questionamento crítico. Com tecnologias tão caras e complexas, como é possível garantir um acesso equitativo a essas análises para toda a população no futuro e não apenas para uma parcela privilegiada? Parte 2. A perspectiva forense. Vamos pensar com a cabeça de um perito forense investigando uma cena criminal. Aqui a palavra-chave é exclusividade. O material biológico deixado para trás é formado por uma divisão exata, 50% de genes maternos e 50% paternos. Essa diversidade absurda de alelos significa que é extremamente raro 2 pessoas apresentarem o mesmo grupo de genes na mesma ordem, a não ser, claro, no caso de gêmeos idênticos. O resultado que sai do laboratório é uma impressão genética exclusiva. Funciona exatamente como um código de barras biológico único que expõe, sem a menor sombra de dúvida, quem esteve naquele local. O grande pulo do gato aconteceu quando Alex Jeffreys descreveu o uso de sondas multilocais que funcionam como verdadeiras lanternas químicas. Em uma cena de crime escura, caótica e cheia de evidências invisíveis, essa técnica inovadora consegue isolar, multiplicar e iluminar padrões de bandas individuais. É isso que revela rapidamente os rastros moleculares e desvenda o mistério biológico. Na prática, isso simplesmente reescreveu a história judicial. Nos anos 80, na Inglaterra, o assassinato de 2 jovens parecia um mistério absolutamente insolúvel. Não havia nenhuma prova física tradicional que apontasse para a identidade do agressor. Até que, pela primeiríssima vez na história, o fingerprinting entrou em ação num caso criminal real. O material genético isolado nas evidências bateu perfeitamente com o de um suspeito. Isso encerrou o mistério, condenou o culpado e inaugurou oficialmente a era de ouro da perícia forense moderna. Parte 3. Detetives da alimentação. Saindo das cenas de crime e indo direto para as prateleiras dos supermercados, existe uma realidade chocante nos bastidores do setor alimentício. Nem sempre o que está no rótulo é o que chega ao prato. Através da análise molecular, peritos conseguem desmantelar esquemas milionários de fraude corporativa. Por exemplo, produtos frigoríficos vendidos a preços altos como carne 100% bovina frequentemente revelam, após o sequenciamento, conter DNA de suínos misturado para baratear os custos. Outro caso fantástico ocorre na inspeção ambiental.
testes genéticos identificam a origem exata de palmitos em conserva. Isso bloqueia a extração e a venda ilegal de espécies nativas que estão ameaçadas de extinção. A ciência do DNA age aqui como um escudo, protegendo o bolso do consumidor e preservando a biodiversidade. Parte 4. O DNA na saúde clínica. A medicina de precisão é, sem dúvida, o ápice da biologia molecular. Além de confirmar o diagnóstico de heranças evolutivas complexas, como no caso da fibrose cística, a ciência de hoje identifica mutações genéticas específicas, como os famosos genes BRCA1 e BRCA2. Isso permite prever um altíssimo risco hereditário para câncer de mama e ovário. Só que essa incrível capacidade gera um dilema ético e psicológico profundo da comunidade clínica. Por um lado, o aconselhamento genético traz a maravilhosa oportunidade de prevenção e intervenção médica precoce. Por outro, impõe um peso emocional avassalador, forçando os indivíduos a lidarem com a ansiedade de um futuro médico potencialmente assustador, muito antes de qualquer sintoma físico sequer dar as caras. E a ciência avança para proteger as próximas gerações diretamente na origem. Na fertilização in vitro já é possível realizar um screening genético minucioso nos embriões antes da fase de implantação. Isso garante que o embrião selecionado seja livre de genes ligados a doenças severas. E mesmo nas gestações convencionais, análises feitas no líquido amniótico durante o pré-natal cumprem esse papel de mapeamento precoce formidável. É uma janela inestimável para a preparação médica ou para intervenções terapêuticas antes mesmo do nascimento. Parte 5. Bioinformática e o futuro. Pense no volume colossal de pistas geradas globalmente por todos esses sequenciamentos. A resposta para organizar toda essa montanha de dados está na bioinformática. O uso de supercomputadores alimenta bancos de dados genômicos maciços, como o GenBank, impulsionando a chamada Big Science e acelerando as curas e pesquisas através de uma cooperação internacional sem precedentes. Contudo, centralizar essas informações biológicas levanta severas implicações morais e de privacidade. Afinal de contas, quem é o verdadeiro dono dos dados genéticos de populações inteiras? E como é possível garantir que as informações genômicas mais íntimas da humanidade não sejam exploradas comercialmente por seguradoras ou usadas indevidamente, resultando em algum tipo de discriminação biológica? A testemunha invisível definitivamente saiu das sombras. O material genético deixou de ser um mero mistério acadêmico trancado em laboratórios para se tornar a ferramenta incontestável que captura criminosos, desmascara fraudes e prevê o destino clínico de bilhões de pessoas. As lanternas químicas que iluminam os nossos genes estão acesas com força total. Mas fica uma grande e provocativa pergunta final. Quando o código de barras biológico da humanidade estiver integralmente decifrado e armazenado nas redes de dados globais, esse livro de segredos será a nossa maior salvação médica ou será o fim definitivo da privacidade como a conhecemos?